Olá, bem-vindos às Diferenças. Aqui falamos sobre todos os tipos de limitações. Nossa entrevistada é a assistente social Vanessa Alves Mateus. Olá, bem-vinda. Olá. Tudo bem? Qual é o trabalho, Vanessa, de um assistente social? O que faz? O que vocês fazem exatamente? Garante os direitos de pessoas em vulnerabilidade. Em várias situações. Por exemplo, violência doméstica, trabalho infantil. Qualquer situação que infrinja, por exemplo, tem várias situações, tem várias situações de vulnerabilidade, pobreza, orientações que também realizamos, acolhimento, encaminhamento. Vanessa, aonde vocês atuam mais? Em que setores? Em escolas, na área da saúde, na área da prefeitura, organizações, em vários setores. Vanessa, qual é a função de um assistente social? É viabilizar os direitos sociais. Você orienta as mães atípicas a procurarem seus direitos. É como se fosse um advogado, né? O trabalho de um advogado. Só que custa caro e a maioria não tem muito acesso, é isso? Sim, na realidade a gente indica as redes de apoio, que tem em diversos lugares. Tem na área da saúde, até mesmo em um posto de saúde. Tem assistentes sociais e também tem por telefone, no 121, ligando nesse número, você tem acesso a assistentes sociais capacitada que vai indicar conforme a sua necessidade. 121? Isso, 121. É. Então, se eu precisar de um assistente social, um socorro, eu ligo 121. Aí essa assistente social vai na minha casa, no local que eu tiver, como que é? Não, dependendo da situação, ela vai te orientar o local. Por telefone? É, por telefone. O local, ela vai estar avaliando a região que mora, vai verificar e vai indicar o local ideal para que possa estar verificando a situação de vulnerabilidade. Ela vai encaminhar, por exemplo, se for caso de escola, ela vai te encaminhar a Secretaria de Educação mais próxima ou a Secretaria do Deficiente, dependendo da situação. Em que casos uma escola solicita ajuda de um assistente social? Na realidade, a gente apoia os alunos. Na questão, por exemplo, eu trabalho em uma clínica TEA. Lá a mãe me avisa que a criança precisa de uma auxiliar, mas de uma auxiliar de aprendizado. E o que eu vou fazer? Eu vou estar encaminhando, né, na Secretaria de Educação, solicitando, pegando o laudo, fazendo todos os trâmites para que eles vá até a escola fazer uma avaliação para levar um auxiliar. Tá. Então, mas você não atua exatamente numa clínica, você não fica numa clínica, é isso? Fico. Ah, fica? Fico. Eu faço o acolhimento, né, que é a parte inicial, a escutativa, por exemplo. A família acabou de saber que a criança é autista. Então, ela chega numa parte sensível, fragilizada, ela não sabe todos os direitos que ela tem. Aí é onde eu entro, orientando, fazendo a escutativa, informando os direitos que ela tem. Por exemplo, ela vai chegar lá, ela tem direito à gratuidade de transporte, vai ter direito, aí eu vou estar informando que ela também vai ter direito a filas preferenciais, a carteirinha do CIPTEA, porque assim ela não precisa estar andando com laudo, tendo a carteirinha do CIPTEA. Ela vai falar, muitas vezes, onde que eu faço a carteirinha do CIPTEA? Tem opção no site, pode fazer no Poupa Tempo, na Secretaria na Secretaria do Deficiente também. E essa carteirinha, ela vai estar ajudando não só na fila preferencial, para que a sociedade veja, né, que é uma criança que necessita da prioridade, vai servir para também na redução de, por exemplo, na parte do lazer. Ela quer ir a um parque, aqueles parques que tem no shopping, ela tem direito também. Ela vai se inscrever através do site. Mas é gratuito? É gratuito para a criança autista. Mas, por exemplo, parques tem gratuidade? Tem gratuidade, tem meia. Gratuidade, sim, tem alguns parques aqui na região de São Paulo. Também tem o zoológico, que é gratuito para criança, e meia para os pais. Uhum. O aquários, gratuito para criança, também meia para os pais. Cinema, aí paga meia. Então, tem esse recurso. Uhum. Que elas têm essas prioridades. Também a gente vai orientando, por exemplo, redução de água, na conta de água, redução na conta de luz. E dependendo da situação financeira, a mãe também tem direito ao BCP-LOAS, que é um salário mínimo.
Aí ela vai estar precisando passar, por exemplo, com neura, aí a gente realiza todos os trâmites. Faz essa orientação, escuta e também informa, né, que quando a mãe descobre, ela não fica bem psicologicamente, então ela quer ser tratada como única. Fora o preconceito que sofre, tem diversas situações, então a gente dá todo esse apoio emocional também. Você já está falando aí dos direitos básicos dos autistas, né? Isso, que o direito básico mesmo do autista é a saúde, a educação, o lazer, o transporte, envolve tudo isso. Em que casos a mãe tem direito ao LOAS? São famílias de baixa renda. Sim. Aí, no caso, ela tem que fazer uma avaliação no INSS, com todos os exames, o laudo, com o diagnóstico, ela vai fazer essa avaliação e constando que ela é apta, que ela está nos trâmites de receber o LOAS, ela tem direito a um salário mínimo mensal. Tem o Bolsa Família também, que é através do cadastro único, mas quem faz a perícia é o próprio INSS. O que é o salário? O que é como é que você falou? Pobreza? Em situação de vulnerabilidade. Por isso exemplo, é menos de um salário mínimo, é isso? Um quarto. Tem que receber quanto, então? 500 No caso, reais? eles vão fazer a avaliação familiar. Ele tem todo o contexto que é o próprio INSS que entra em contato, eles vão estar avaliando, eles realizam a visita domiciliar, eles vão estar fazendo essa parte avaliativa. Uhum. Quando o pai é demitido, o filho continua tendo direito ao convênio médico? Se ele foi demitido, se não for demitido por justa causa, ele tem direito à continuidade entre 6 meses a 2 anos. Mas ele tem que avisar antes de completar os 30 dias. Ele tem 30 dias para solicitar a continuidade no convênio. Mas ele continua pagando, aí o que vai pagar, sim, mas o mesmo valor que ele pagava, como é que é isso? Ele vai pagar o mesmo valor que era descontado na empresa. Na empresa? Exatamente. Só no caso de filhos atípicos? Sim. Ou outras situações também. Tem, às vezes, dependendo do contrato que o convênio tem com a empresa, com a operadora, né? A empresa, dependendo do contato que a operadora tiver com a empresa, independente em qualquer caso, tem direito à continuidade de 6 meses a 2 anos. A negativa das escolas, qual é a sua orientação? Seria a negativa da matrícula? Exato. Sim. Minha orientação seria, no caso, é um crime que entra como discriminação. Não pode negar a matrícula para uma criança autista. Aí o ideal é a família estar pedindo pedir para que a escola formalize essa situação. Falar, não temos matrícula. Você pode formalizar, por favor? O ideal é isso, para que tenha essa formalização. E se não se der uma matrícula, boletim de ocorrência. Porque entra como uma discriminação, é um crime negar a matrícula. Quem pode ter acesso a um assistente social? Qualquer pessoa, não, né? Sim, qualquer pessoa que estiver em vulnerabilidade, em questões de pobreza ou em questões até mesmo, igual nessa situação. Se a assistente social, ela pode trabalhar em qualquer lugar, até numa escola particular. Dependendo da situação, ela vai estar verificando qual seria a vulnerabilidade da criança. Seria alguma negligência do local, do convênio? Aí nesse caso, a assistente social pode estar orientando também, verificando por exemplo, as terapias estão em dia porque é um direito da criança autista, ela tem que estar com as terapias em dia. Então, a assistente social pode entrar em contato com a escola, por e-mail, através de relatórios, solicitando para verificar essa situação. Mas, por exemplo, a escola contrata um assistente social, é isso? Sim. A particular não, só as do governo, é isso? As particulares também. Também contrata, mas para quê? Para fazer o quê? A assistente social pode trabalhar na questão de bolsa de estudo, na questão de projetos sociais, campanhas, promoção à saúde também, em questão do meio ambiente. Então, assistente social, nós temos um olhar muito crítico e ético, que envolve todas essas questões. Que dicas você daria para as mães solo? Hoje em dia, a gente está vendo muito, aumentando o nível de suicídio. Que orientações você daria?
No caso, existe uma plataforma que é o CVV, é o Centro de Valorização à Vida. É que você também pode ligar no 188. A ligação é gratuita, eles funcionam no período de 24 horas. Então, qualquer momento que a pessoa estiver se sentindo nessa situação, tem uma equipe para estar conversando, para estar orientando. Uhum. E também, dependendo da situação, se é um caso que dá para esperar, a gente sempre, se a pessoa não tiver o convênio, porque pode ser, esse caso pode ser para qualquer pessoa, né? Não precisa ser somente uma mãe. Pode ser qualquer situação que não estiver bem, pode entrar em contato então no CVV ou procurar um posto de saúde que temos várias redes de apoio, como o CAPS também, que funciona 24 horas, que é uma rede que muitos têm preconceito, mas é muito importante, porque ele tem, na realidade, ele articula com a escola, ele articula com o bairro, quando a criança não tem, por exemplo, não tem convênio, ou mesmo que tenha, não há nenhum preconceito, porque eles também dividem. Muitas pessoas falam assim, o CAPS é somente para morador de rua. Não, eles separam, tem tudo uma separação. Uhum. Eu queria dar até uma dica que é muito importante, que recentemente eu conversei com uma fono, com a equipe terapêutica, principalmente para criança não verbal. Quando a criança chega em casa, as crianças costumam beliscar quando está em crise ou nervosa por alguma situação. Observar se está beliscando no dedo, no bíceps ou atrás da orelha, aqui atrás do pescoço, porque são lugares escondidos. Então, pode ser que tenha alguma coisa de errado. Inclusive, um fato também que assistente social que trabalha em uma clínica de autismo, ou qualquer clínica que tiver crianças nessa situação não verbal, e observar que a criança está beliscando nessas regiões, verificar a situação. No caso, eu entro em contato com a escola quando acontece isso onde eu trabalho, e verifico o cronograma, as atividades, e converso com a diretora a respeito disso, porque não é um ato normal. A criança começa a te beliscar no dedo, a criança começa a te beliscar atrás do pescoço ou no bíceps, são lugares escondidos. Então, tem alguma coisa de errado, porque a criança, ela observa, ela faz o que estão fazendo. Então, não é normal. É um sinal que ela pode ter sido beliscada, é isso? Isso, é um sinal que alguém não pode estar... Não é que ela se automutila, não é ela que se belisca? Sim, ela vai beliscar outra pessoa. Sim, mas ela se beliscar, não? Pode ser também, mas nessa questão assim, por exemplo, eu vou lá e começo a te beliscar nessas regiões. Eu poderia te beliscar no braço, que não é o normal. Sim. Então, é um caso assim, tá verificando o que está acontecendo. Porque eu observei, tá acontecendo muito, e em escolas diferentes, com crianças não verbais. Uhum. Então, achei um pouco estranha essa situação. Até entrei em contato com a equipe multidisciplinar, que o assistente social também faz parte, que envolve médicos, envolve enfermagem, envolve psicóloga. Mas então, vocês têm uma função meio que psicólogo também, não é? Praticamente, sim. Tem que orientar e conversar com as mães. Isso, a gente dá aquela orientação, a gente dá aquele suporte emocional. Então, hoje em dia, é muito importante o assistente social em qualquer lugar, até mesmo em uma organização, numa empresa. Trabalhamos com a promoção à saúde, não somente dos funcionários, quanto da família. Mesmo a gente entra até nesse caso da família, criamos campanhas, projetos. Mas campanha para quê? Por exemplo, campanhas do agasalho. Se a gente sabe que tem alguém em vulnerabilidade, são tudo projetos que a assistente social cria. E detalhe, além de estar ajudando alguém, a gente consegue reduzir o imposto da empresa que tem uma assistente social. Ela solicita, né, as ações sociais, eles encaminham. Realizou essa ação social, eu ajudei nessa questão, eu doei isso. Então, aí ajuda bastante também no imposto de renda da empresa. Que sentido, Vanessa, a assistente social pode ajudar uma empresa particular? Em vários sentidos. Na saúde, na previdência, se é um funcionário afastado, o assistente social realiza aquele acolhimento, verifica o que ele está precisando, que muitas vezes ele só precisa de um auxílio. E também dá suporte aos convênios, se precisar de uma visita na internação, a assistente social também faz essa intervenção com convênio, está com dificuldade de conseguir alguma cirurgia. Tudo isso, assistente social, tudo que precisar para garantir os direitos, mediar conflitos, criar campanhas para melhorar o clima da empresa também.
pode contar um caso impactante de uma empresa que, sei lá, chegou bagunçada e você foi lá e aí ficou bacana? Assim, na realidade, assim, não estaria bagunçada, né? Uma empresa muito boa, assim, mas teve um caso, assim, impactante de um funcionário que ele estava há mais de um ano para fazer uma cirurgia na coluna. Porque tinha trocado um médico, por questões de convênio. Então, ele estava... E ele estava com uma infecção nas costas. Se ele não operasse, ele poderia vir até a óbito. Então, era um caso de urgência. Eu tive que trabalhar a parte emocional desse funcionário. Acompanhei ele até o médico para que ele ganhasse a confiança. E quando eu saí dessa empresa, ele já tinha feito a cirurgia. Graças a Deus, deu tudo certo. Ele conseguiu fazer a cirurgia dele, já estava trabalhando. Então, para mim, foi muito gratificante essa questão. No caso das mães atípicas, tem algum caso impactante? Tem vários casos impactantes. Pode contar. Tem várias situações. No caso, as mães têm que ficar muito atenta também. Por isso que eu sempre indico falar, a mãe também se tratar, fazer terapia, para que ela possa cuidar bem da criança, para que ela possa observar todas as situações. A gente tem que observar, infelizmente, tem profissionais que violam, né, os direitos. Então, a mãe também tem que ficar atenta, levar no médico. Se algum profissional, por exemplo, tirar uma terapia de uma criança, a mãe volta novamente com o médico, com a operadora, e verifica essa situação. O que está acontecendo, se realmente poderia tirar as terapias. Porque, infelizmente, tem vários profissionais que violam mesmo essa situação, fala assim, vou te dar alta, sem necessidade. Não é o momento e está dando alta para a criança, acaba prejudicando, causando uma regressão. E no caso das mães, aonde elas podem procurar ajuda, por exemplo, psicológica? Tem, no caso, postos de saúde. Mas aquela fila de um ano, é isso? Não, hoje em dia tem várias redes de apoio para essas questões. Mas não chega a ser há um ano. Dependendo da situação, ela também tem um suporte da assistente social em um posto de saúde. E o que é o suporte da assistente no posto? Ela vai estar verificando a necessidade dela e solicitando o que é um caso de urgência. Também tem isso, urgências. Sim, mas o que seria uma urgência para uma mãe solo? Uma urgência, dependendo da situação psicológica dela, eles vão estar avaliando, vão estar encaminhando para o médico. O mais rápido possível. Elas conseguem fazer. O que você acha mais legal, mais incrível nessa profissão? O mais incrível, assim, gratificante, mesmo que a gente não saiba, fazer a diferença na vida de alguma pessoa pelo lado bom, tem essa empatia, né? Em primeiro lugar, se colocar no lugar da pessoa. Porque quando uma pessoa precisa de um recurso, de uma assistente social, ela não está bem psicologicamente. Então, ela quer ser tratada como única. Existe assistente social em shopping também? Sim, hoje em dia existe, porque, no caso, tem várias situações de vulnerabilidade. Hoje em dia, infelizmente, muitas crianças aproveitam dessa situação por poder aquisitivo alto por exemplo, é um shopping de poder aquisitivo alto, então tem facilidade de ganhar dinheiro, de comer no shopping. E o que acontece? Essa criança começa a não frequentar a escola, essa criança pode estar sofrendo um abuso, então ela fica em vulnerabilidade. E, infelizmente, muitos... Eu também falo por mim, porque eu já trabalhei nessa área e sei como que é. Antes de trabalhar nessa área, eu ajudava mesmo aquela criança que estava lá no farol, que vinha, mas eu pensava que eu estava ajudando, mas não, eu estou incentivando a ela ficar nessa vida. Porque o que ela precisa? De escola, de curso, e é justamente quando você acostuma, tem muito fácil, você não sai mais dessa vida. Fica de cultura, passa para mãe, para filho. Mas deve ter o lado ruim, que é além da segurança, que é a falta de segurança, a homossexualidade, os perigos, né? Sim, mas geralmente atrás dessa criança tem um adulto. Por isso que é muito... Mas ele cuida, ele fica olhando, o que ele faz? Ele fica à distância. Distância, mas ele não cuida. Se vier alguém e pegar a criança para fazer algum tipo de... alguma abordagem sexual, ele vai ficar quieto, é isso? Não, muitas vezes ele sai de perto. São pessoas que, infelizmente, não tem... Porque são drogados, é o quê?
Sim. A maioria. Estão nessas situações. E outros também, né? Por ver que, por exemplo, se a pessoa trabalha em um bairro nobre, a criança está vendendo, tem um trabalho infantil lá, eles verificam que dá dinheiro, as próprias crianças que dessa escola, elas vão querer também fazer a mesma função, porque é fácil, é um dinheiro fácil. Fica mais barato você pedir esmola do que você trabalhar, é isso? Sim, eu cheguei até a montar um projeto Jovem Aprendiz, teve alguns casos... A minoria eu consegui que a criança fosse... A criança não, o adolescente, né? De 15, 16 anos, participasse do programa Jovem Aprendiz. Mas a maioria falava para mim que não, que já acostumou com essa vida, que ganhava mais que eu nessas questões. Uhum. E aí não tem argumento, né? Se eles ganham mais que você, sim, já aconteceu. Criança chegar para mim... Criança não, adolescente, né? 17 anos, chegar e contar o dinheiro assim, ó, tia, 100, 200, 300, 400, 500, meio mas período. Esmola? Pedindo esmola e vendendo a bala. Vendendo bala, isso, no farol. No farol, dentro dos shoppings. Por isso que é muito importante que os shoppings realizem ações sociais nessas questões também. Tipo, o que seria uma ação social? Ação social, inserir essa criança no Jovem Aprendiz. Ah, mas o shopping faz o quê quando entram essas crianças pedintes? Manda embora. Não, não pode. Ela tem o direito dela ir e vir. Mesmo que eles estiverem descalços, rasgados. Eles têm o direito de tem andar que deixar assim. Ficar no shopping. Pode, eles podem ficar onde eles quiserem. Eles são livres, é o direito de ir e vir. Mas os próprios usuários do shopping se incomodam e falam com o guarda, olha que lá... Não, eles têm o direito de passear no shopping, sim. Infelizmente... Mas fica com medo que eles vão assaltar lá no shopping, não sei o quê. Assim, infelizmente, é culpa nossa, porque nós ajudamos. Aí eles não vão mais para a escola. Eu cheguei a fazer contato com mas a gente ajuda porque a gente dá esmola, é isso? Sim, a gente tem que ajudar essas instituições sérias... ajudar instituições sérias e não incentivar, né, o trabalho infantil. Porque muitas vezes a criança é obrigada. Aí a gente entra em contato com a escola, realizamos, tem a denúncia do Conselho Tutelar também, eu já fiz encaminhamento para o Conselho Tutelar nessas questões. Mas essa criança, ela realmente está em vulnerabilidade, então ela precisa o quê? Escola, ela precisa fazer um curso. Então tem várias redes de apoio também que a gente trabalha, mas é um trabalho de formiguinha. A gente precisa dar a conscientização de todos, que todos entendam que muitas vezes a gente olha assim, claro, eu já participei disso, falar assim, tadinho, tá lá. Mas infelizmente a gente está acostumando. Eles convivem nessa vida e deixando que outros que têm até mesmo classe média. Tem jovens de classe média vendendo a bala e para de estudar. Porque fala que não compensa estudar. Porque o salário que a gente ganha, o salário mínimo, eles ganham muito mais vendendo dessa forma. Só que isso atrapalha. Porque tem muitas crianças ali, elas realmente estão numa situação de vulnerabilidade. Ela não vai para a escola, ela não Mas tem... Mas os pais sabem ou não? Sabem. Ah, sabem? Sabem. Classe média? E não faz nada? Alguns tiram e outros não. Outros acabam deixando. E tem como tirar da rua? Porque ele está acostumado a ganhar bem, entre aspas, Sim. melhor que a gente, como eles falam. E os pais conseguem tirar da rua? Sim. Quando a gente entra mesmo, quando a gente descobre o caso, que o conselho acompanha, que a rede acompanha, aí a gente consegue orientar melhor os pais, explicar situações, que é um perigo, né? Que hoje em dia a gente fala do jovem aprendiz, mesmo que seja um pouco o valor menor, mas a criança tem que continuar estudando para poder estar inserida no jovem aprendiz. É fundamental, né? Isso, mas assim, em questão que você falou assim, expulsar nunca, jamais. O que a gente tem que fazer é se conscientizar e ajudar, avisar, né, as redes de apoio e fazer projetos sociais que vai inserir essa criança num curso, que vai deixar ela o dia inteiro ter uma funcionalidade, ter uma função. Sim, mas a gente vê, por exemplo, numa loja. Você vai numa loja, entra um cara lá pedindo comprar alguma coisa para mim. Já vi vários casos do mercado próprio tá cheio. O próprio funcionário pede para a criança sair, né? Tipo, olha, pode sair daqui, você está atrapalhando, né? Qualquer supermercado, sei lá, loja, você está atrapalhando. Por quê? Tá descalço, tá mal vestido, não sei o que. E aí? Você acaba assustando. Não pode mandar embora a criança? Não, jamais. E a criança tem o direito de... O que a gente faz? Não, ela tem direito, mas ela tá lá porque ela foi pedir, sei lá, esmola, vamos dizer. Sim, mas só que é um direito dela, ela pode ir onde ela quiser. O que a gente tem que fazer? Entrar em contato com os órgãos. Para isso tem o Disque 100.
Aí lá, Mas então o lojista tem que ligar por Disque 100, qualquer é isso? Pessoa que vê uma situação de vulnerabilidade, uma criança num trabalho infantil, pode ligar. Mesmo quando a pessoa entrou lá no mercado para pedir comida, falar, tio, compra para mim a caixinha de lasanha, e aí? Sim, mesmo nessas situações. Se é uma criança, ela está em situação o telefone aí que tá. Não, aí é outro. Não, aí é outro caso, né? Porque as pessoas têm medo de ser abordada, de ser roubada. Quando existe o assalto, tem que realmente solicitar, né, a polícia nesses casos, porque também tem igual eu falei, tem as redes de apoio. Por isso que é muito importante a gente se conscientizar. Porque, infelizmente, a gente, agindo com esse ato, a gente não está ajudando. A gente está ajudando a criança a continuar nessa vida. Porque você ajuda hoje, amanhã ela vai estar no mesmo lugar. E não, ajudando, você disse, dando dinheiro. Isso. Então, não tem que dar dinheiro, tem que dar o quê? Comida, por exemplo? No caso, ela tem que ter escola. Lugar de criança não é na rua, na escola. Então, mas ali no momento que a criança está te pedindo, sei lá, comida, um guaraná, sei lá o quê, você faz o quê? Não tem como mandar para a escola. Porque a gente tem os recursos. Quando é moradores de rua, tem o abrigo. Eu entendo essas questões, mas é o que eu estou falando, tem a denúncia. O Disque 100, a gente ligar para os órgãos. Disque 100. Você liga 100, mas eles não vão lá retirar a criança. Não é questão. Eles vão estar passando todos os trâmites do que... eles vão dizer o que tem que fazer. Eles vão estar informando. E pode ser anônimo também. Legal. E aí você fala, tem uma criança que, às vezes, em supermercado, já vi mais de 3, 4 adolescentes. E assim, super mal vestido, descalço. A pessoa fica com medo também. Será que eles vão me assaltar? Também tem esse lado, né? Se fala na frente da criança, é pior para eles. Então, certo mesmo, qual é o lugar da gente falar com o Disque 100? Não, o certo, você pode ligar no Disque 100, aí... informar que está acontecendo isso, que está constantemente. Uhum. Você já conseguiu conscientizar uma criança no sentido dela deixar essa vida, mesmo ganhando mais? Sim, já consegui, sim. Como que você faz? No caso, é um trabalho, assim, foi durante 3 meses, conversando. Aí, até que um dia, ela falou assim, eu não aguento mais. Aí eu falei, então, o que você precisa? Ela falou assim, eu não sei nem como fazer um currículo. Eu falei, eu faço para você. Aí verifiquei o lugar que estava pegando, eu fiz os trâmites do jovem aprendiz. Hoje em dia essa pessoa está trabalhando. Olha que legal. Essa adolescente. Super gratificante para você. Sim, é muito gratificante. E depois você acompanha essa criança para saber se ela está bem, se ela continua empregada? Sim, enquanto eu estava fazendo esse projeto, sim. Aí a gente acompanhou realmente e tinha saído dessa vida e... É isso que vocês chamam de projeto? Ir lá e acolher uma determinada criança? O projeto, por exemplo, eu fiz um projeto ligado que tem vínculo com o jovem aprendiz. Aí verifiquei as vagas para ela e ela se candidatou, passou e continuou. Então, ela voltou para a escola, porque o jovem aprendiz é uma exigência que esteja estudando, porque toda criança tem que estar estudando. Sim. E ela concordou de boa e não aguentava o que dessa vida? É porque, assim, ela passou por uma situação que ela entrou no mercado, ela falou que um segurança abordou ela com uma faca. Então, ela foi traumatizante. Aí eu falei, você não precisa passar por isso. Porque era uma menina mais esclarecida, é isso? Ela tinha era uma adolescente. E tinha mais conhecimento, de certa forma. Sim. Uhum. Não era tão vulnerável, vamos dizer assim. Não, ela estava em vulnerabilidade, sim. 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 Mas sem família, sem ninguém? Sim, ela tinha perdido a mãe. Foi uma situação muito... Aham. E a gente pode dizer que esses meninos ganham mais do que prostituição, por exemplo? Eu já não sei. Uhum. Dessas questões eu não sei. Porque eles falam, a gente sabe disso, que eles falam que ganham bem, não querem sair da rua porque ganham bem pedindo esmola. Mas ganham. Né? A gente sabe que tem as pessoas que têm bom poder aquisitivo dão muito dinheiro e eles acabam que compra droga ou gasta, às vezes ganham presentes e vende aquele presente a preço de nada. Né? Existem várias situações também. Existe aquele também que ajuda a sua família em casa.
Não vou julgar todos. Tem muitos que estão lá porque eles estão ajudando suas famílias, não é para droga, não é nada disso. Realmente é porque ele não tem outra opção. Ele já tem diversos não da sociedade, até mesmo preconceito, porque ele mora numa comunidade. Tem vários que passam por isso. Sim. Tem questões e questões. Tem aquele que é da classe média que vai também. Esse vai por quê? Pra ver? Pra ganhar como é que é? dinheiro Não, mas ele fala, meu amigo tá lá, tá ganhando bem, eu vou lá, é isso? Isso, eles verificam, eles veem os meninos ganhando e vai também, o da classe média. Ele vai vender a bala também. E o outro que é pobrezinho mesmo, que é bem vulnerável. Alguém fala pra ele, vamos lá que você vai ganhar dinheiro? Como que é isso? Então, nessa questão eles não informam. Não dá pra saber. Aí depende da situação dele, o que ele tá passando, né? Porque realmente eles têm muitos nãos pela sociedade. Da sociedade. Sim, até mesmo em questão de empregos. Na escola? Sim. Na escola também? Escola, em vários lugares, né? Na escola de que forma? Dependendo da situação, como ele se veste, eles enfrentam várias várias vulnerabilidades. Mas aí é o bullying, entra o bullying, é isso? O bullying, sim. Por isso que eles preferem sair da escola? Sim, muitas vezes eles sofrem muito bullying na escola, por isso que é importante ter uma assistente social nas escolas, para estar verificando essas vulnerabilidades. Hoje em dia já tem uma lei, né? Que eu acredito que em breve todas as escolas terão assistentes sociais. Qual é? Que lei que é? Está esperando o quê para ser aprovado? Já foi aprovada. E falta o que agora? Falta só as assistentes sociais e as psicólogas nas escolas. Algumas já aderiram, mas automaticamente acredito que em breve todas as escolas já tenham esses profissionais. Nem todas as escolas aderiram ainda? Ainda não. Porque custa, e custa caro. Aí realmente... E tem realmente como é que fala, um resultado interessante para as escolas, para as crianças? Sim, é um resultado maravilhoso, porque automaticamente se tem uma psicóloga, uma assistente social na escola, ela vai estar fazendo todo esse acompanhamento com a família, já entra com uma rede maior de apoio. Então, a psicóloga orienta o lado emocional e a assistente social vai fazer as coisas práticas. Isso, ela vai articular a articulação de redes, ela vai verificar, por exemplo, se a criança ela estuda no período da manhã na escola, à tarde ela faz o quê? Então, a gente vai verificar um local para que ela possa ficar no período da tarde, alguma atividade, algum curso. Às vezes trabalho. Dependendo da situação, se for mais de 14 anos, né? Aí tem o jovem aprendiz. Jovem aprendiz é a partir de 14? É a partir dos 14 anos. E são empresas que fazem isso? Isso, são empresas que realizam esse convênio com o jovem aprendiz. É legal, porque daí você tem essas informações, já sabe para onde mandar, você vê o perfil da criança, da pessoa, do adolescente, fala, esse aqui ia ser legal em tal organização, é isso? Exatamente. Mais ou menos? Dá uma... E ajuda também, na realidade não é ajuda, né? Orienta a estar fazendo um curso, a estar se aperfeiçoando, porque na maioria das vezes o jovem aprendiz oferece. O quê? Curso. Ele mesmo já oferece o curso. Isso, esses programas de jovem aprendiz têm cursos, tem várias regiões aqui de São Paulo. Todas as regiões têm jovem aprendiz. E você acha que isso é mais uma questão de caráter da criança, do adolescente? Ou é um desespero mesmo? Como é que é isso? Tem de tudo. Eu acredito que seja mais um desespero, né? Porque, igual eu falei, não é fácil uma criança que, desde pequeno, ela tem que trabalhar para conseguir algo. Sim. Então, mas eles falam que querem continuar porque ganha mais. Porque eles já acostumaram com essa vida, já é uma cultura, né? Ele já veio desde pequeno, não é culpa deles. Não é culpa, mas forma. Mesmo com todos esses perigos da abordagem sexual, da insegurança física, de apanhar, de sei lá. Sim, exatamente. Mesmo com todos esses perigos, para eles já... Por isso que é importante esse apoio nas escolas, nas redes. Mas aí eles deixam a escola, né? Sim, a maioria deixa. Tem alguns que trabalham e ainda vai para a escola, mas é a minoria. De 90%, 10% vai para a escola. A maioria não vai. Eles chamam de trabalho. Sim. Esmolar, pedir. Tá. Mas se você acha que se ninguém desse o dinheiro, vamos supor, isso aí seria resolvido? Não. O que seria feito, então? Como que se resolve isso? Resolve tendo oportunidades para eles maiores, né? Porque... Aí entram os órgãos governamentais. Exatamente. E a sociedade. Isso, e a sociedade, um conjunto, um ajudando o outro. Que dicas você daria para essas crianças e para os pais, né?
Procurar as redes de apoio. Mas os pais não têm nem noção. Eles têm noção, porque eles têm o cadastro único, eles frequentam as redes de apoio. Mas eles não conseguem cuidar dessa criança, é isso? Eles não têm pulso forte, como que é? Então, aí eu já não... Não, então por que os pais não procuram isso? Então, é porque vai da cultura deles. Vai da cultura de cada um. Mas eles têm, sim, a rede de apoio. Tem condição de fazer isso virar, de se tornar uma coisa melhor? Sim, todos nós temos, mas não é tão fácil, né? Uhum. Eles já têm vários não, assim, da sociedade, em várias questões. Ok. Você quer dar algum recado para as mães atípicas, para as escolas, questão de bullying, será? Então, hoje em dia, existe vários projetos também em questão do bullying nas escolas, porque na maioria das vezes, por exemplo, tem uma criança que é autista, está na escola regular, ela sofre um preconceito, só que ao mesmo tempo, se ela é não verbal, dependendo da escola especial que ela estiver, se for em uma sala, tem que ser mista, né? Por isso, é muito importante as mães verificar, por exemplo, meu filho está numa escola especial. A sala dele é mista? Tem crianças que falam ou todas são não verbal? Porque automaticamente, né, segundo as opiniões médicas, eles têm que estar inseridos, socializando com todas as crianças. Uhum. Por isso que é muito importante também aproveitar esse desconto que tem, levar a criança para passear, que tem muitos pais que deixam a criança em casa, fala assim, não, eu levo, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque hoje em dia temos a carteirinha do CIPTEA, tem o colarzinho, tá identificando. O cordão, o cordão. E a criança tem direito à socialização, ela vai ficar presa, ela precisa brincar, precisa se divertir. Ok. Porque o autista, muitas vezes, olha assim, ele é deficiente, mas só que assim, o autista, ele tem o hiperfoco dele. Eu falo assim, o hiperfoco dele é um QI a mais, porque tudo que eles gostam, eles são os melhores, eles fazem melhor do que as outras crianças. Então, é muito importante a socialização de um autista. Então, eu falo assim, sempre ficar atento se na escola regular precisa de um auxiliar, porque é um direito dele, da aprendizagem, que é a luta, né, da maioria das mães, que a gente venho fazendo várias articulações de rede com a escola, com a Secretaria da Educação, nessas questões. Que é muito importante um auxiliar de aprendizagem. Uhum. Porque tem muitas crianças que estão na escola, elas estão passando de ano, elas não estão alfabetizadas. Isso daí está sendo constante. Então, realmente, precisa dessas auxiliares de apoio, sim, nas escolas. Porque não adianta deixar a criança lá de lado, ela precisa de toda a socialização. E essa profissional é fundamental para isso. Ok, nossos agradecimentos, então, à assistente social Vanessa Alves Mateus. Muito obrigada. Você quer deixar suas redes sociais, endereço, contato? Eu tenho o Conexão VMG em Serviço Social, é o Instagram. Ok, nossos agradecimentos. Obrigada por ter vindo, obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada.